Olá, tudo bem? Hoje eu vou tratar sobre os pontos importantes do tema Home Office. Esse vai ser o último vídeo por enquanto. Eu vou destacar para vocês, como eu disse anteriormente, os pontos principais que ficaram faltando nos outros vídeos e também eu vou dizer sobre a responsabilidade e a manutenção dos equipamentos que são utilizados por esses empregados. Sobre os pontos importantes, eu quero destacar para vocês a obrigatoriedade do pagamento tanto do Vale Alimentação, como eu disse no primeiro vídeo, que quando o trabalhador, o empregado, nesse esquema de contrato, é convocado pela empresa, há a obrigatoriedade do pagamento pelo deslocamento, do Vale Transporte, enfim, qual for a medida adotada pela empresa. Mas, em relação ao Vale Alimentação e ao plano de saúde, esses são obrigatórios, mesmo o empregado estando em esquema de home office, teletrabalho. Por quê? Porque isso é inerente à saúde desse empregado, que ele não é porque ele está, por exemplo, trabalhando na sua residência, no seu domicílio, que ele está imune de uma enfermidade. E ele precisa se alimentar para poder desempenhar muito bem as suas funções. Por isso a obrigatoriedade tanto do Vale Alimentação quanto do plano de saúde. Outra questão é sobre o salário desse empregado. O salário é normal, vai ser mensal, horista, diarista ou semanal. E o pagamento vai ser efetuado conforme as regras gerais da nossa legislação trabalhista e de acordo com a medida adotada, porque cada caso incide um prazo para poder você pagar esse salário desse empregado e dos outros também. Agora vamos para a questão da responsabilidade de manutenção dos equipamentos utilizados. Por quê? Porque, como eu disse no primeiro vídeo, esse tipo de contrato de trabalho, ele exige contratação desse empregado e também do seu trabalho desempenhado através das tecnologias da informação e da comunicação. Se você ficou com dúvida nesse aspecto, é só você voltar lá no primeiro vídeo que eu explico tudo para vocês sobre esse requisito. E aí, também com a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, que diz sobre o vazamento de dados de clientes, de empregados, o meu entendimento é no sentido de que essa responsabilidade ela fique a cargo da empresa, que a empresa ela seja responsável para o fornecimento e a manutenção desse equipamento que vai ser utilizado por esse empregado. Por quê? Porque o controle sobre os dados que serão manipulados pelos empregados, ela fica mais segura, digamos assim. Porque ali vai ter um controle maior da empresa nesse sentido. Não confunda controle em relação a acesso de aplicativos, dentro de um computador, por exemplo, um notebook, de redes sociais, com controle de jornada. São dois aspectos totalmente diferentes. Aqui a gente está falando sobre proteção de dados, tanto de clientes como de empregados. E aí essa manutenção, essa responsabilidade fica a cargo da empresa. Mas o artigo 75D da CLT diz que pode ser negociada essa responsabilidade e manutenção dos equipamentos, desde que seja prevista em contrato, inclusive a questão do reembolso das despesas inerentes à utilização desse equipamento. Vamos supor que dentro desse contrato de trabalho, o mouse dê algum tipo de problema. E aí, devido à urgência de um certo trabalho, o próprio empregado desembolse uma quantia, um valor, para poder suprir essa ausência desse equipamento. Então, ele, através de um recibo da nota, ele apresenta isso para a empresa e ele recebe o seu reembolso, porque se no contrato está especificado que a responsabilidade é da empresa, a empresa tem que ressarcir. Então, isso tudo tem que ser previsto em contrato. Como eu disse no primeiro vídeo, esse tipo de contrato, essa exigência contratual, ela vem da própria legislação. Então, a legislação ela é bem específica no sentido de exigir esse documento antes dessa relação de trabalho, de emprego, no caso. E quais seriam essas despesas, essas responsabilidades, essa manutenção desses equipamentos? Normalmente,
dentro de um contrato é exigido um HD externo, que é aquele local onde você guarda os arquivos mais importantes, faz backup para poder depois você utilizar determinados dados, microfones, programas específicos que a gente chama de software, antivírus, por exemplo, para poder evitar qualquer tipo de vazamento de dados e também qualquer danificação qualquer dano, né, nesse equipamento. E aí, nesse caso, eu estou me referindo quando a responsabilidade, a manutenção, ela é do empregado. Então, isso tudo tem que estar discriminado. Mas é importante destacar que qualquer tipo de manutenção, reembolso que esse empregado necessite, de qualquer respaldo da empresa, isso não integra a sua remuneração, é à parte. E por fim, eu destaco a importância de treinamentos, de políticas internas, regulamentos internos, códigos de conduta nesse tipo de contrato de home office. Por quê? Porque ali vai estar destacado tudo o que o empregador, tudo que a empresa defende e ela espera do seu empregado. Já que a nossa legislação trabalhista, através do artigo 75E da CLT, diz que é responsabilidade do empregador ele instruir esse empregado para esse tipo de contrato, já que tem essa questão da manutenção e responsabilidade do equipamento. Bom, gente, é isso. Espero que vocês gostem dessas séries de vídeos sobre home office. Desejo um ótimo final de terça para vocês. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Forte abraço!